farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero-te dar as boas-vindas à 150ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é Mensagem Curta. A mensagem da Bíblia para todo o ser humano, para todos os pecadores. E é importante lembrar que todo o ser humano, sem exceção, é pecador, pois a Bíblia diz no capítulo 3 da Epístola aos Romanos que não há um justo, nenhum sequer, entre os seres humanos, porque todos pecaram. A mensagem da Bíblia, repito, para todo o ser humano hoje é curta, simples e de dificuldade nula, tendo apenas 3 letras. Crê. Para quem quer realmente salvar-se da inevitável condenação que a justiça divina requer dos seus pecados, a curta mensagem de Deus é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Como vemos ser proclamada a quem em desespero queria pôr termo à vida. É isso que nós lemos na Bíblia, em Atos 16:31, e sempre ressalto nestas minhas curtas alocuções. Crê é a mensagem para todos, para quem quer pôr termo à vida e para quem quer prolongar a vida. Todos precisam de crer, pois todos, sem exceção, irão finalmente morrer e precisam de salvação. O primeiro homem foi expulso do paraíso por não crer na palavra de Deus que lhe foi dita então. Para o homem poder voltar ao paraíso e possuir muito mais do que o paraíso, precisa de crer na palavra de Deus em vigor hoje. E para ser mais preciso, no que Deus anuncia na atual dispensação da graça de Deus, a dispensação vigente. É assim que a Bíblia lhe chama. Na Epístola aos Coríntios, a Bíblia diz que aprova Deus salvar os crentes. Salvar os crentes? Sim, crentes, porque eles rigorosamente creram. O apóstolo Paulo diz que foi ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que os cristãos, por exemplo, em Éfeso, creram. Apenas isso. Creram. E tu, já creste? Se não, por que não? Preferes a condenação à salvação? Vais perder a tua alma por piração? Será que piraste? Perdeste a razão? Foge dessa alienação, cai de joelhos em gratidão por uma tão grande salvação e crê já, neste instante, pois podes não ter outra oportunidade. Uma mensagem curta requer uma resposta curta, a saber, crer. Todos devem crer, todos podem crer, até uma criança. No livro dos Atos dos Apóstolos, lemos que Paulo e Barnabé, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus, havendo ali um procônsul que procurava muito ouvi-la. Ao ter conhecimento da verdade do Evangelho, lemos simplesmente que ele creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Exatamente assim, creu. Apenas isso. Creu. A seguir dirigiram-se a Icónio, anunciando a mesma mensagem curta, e o que lemos em Atos 14:1, que em Icónio falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Apenas isto. Creu. No capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, lemos que quando Paulo foi a Corinto, pregou a religiosos a mesma mensagem, pois infelizmente ser religioso não salva ninguém, sendo que na maioria dos casos, estes, que são religiosos, ignoram esta mensagem curta que requer uma curta resposta. E sabes o que lemos? Lemos que Paulo disputava com eles. Sim, porque normalmente os religiosos acham que sabem muito, que sabem tudo, e gostam de resistir, não sabendo o mais básico, como ser salvos. E o que lemos nós? Que Crispo, o principal religioso na sinagoga local, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram igualmente. Apenas isto. Creram. Crer. Além de ser uma mensagem curta, é uma mensagem simples. Crer é crer. Crer não é fazer. Muitos ainda pensam que têm que fazer alguma coisa, fazer obras, sacrifícios. Porém, isso não é para o atual período que nós vivemos, a que a Bíblia chama em Efésios 3 de a dispensação da graça de Deus. Período em que Deus diz, na mesma Epístola aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, crer. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esquecem-se os tais que Cristo fez a única obra necessária ao morrer por nós na cruz, uma obra completa, consumada, perfeita, deixando ao pecador a responsabilidade de simplesmente crer, sem ter que fazer nada. Mas a Bíblia não fala em obras, em muitos sítios, fala. E alguns gostam muito, por exemplo, de citar a Epístola de Tiago,
Porém, devemos ser governados pela palavra de Deus para hoje, não pela palavra de Deus para a dispensação anterior. E se não permites que a tua vida espiritual seja governada pela palavra de Deus para hoje, não estarás a ser governado, de facto, pela palavra de Deus. Tiago realmente diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, disse ele. Porém, a carta de Tiago não faz parte da atual dispensação da graça de Deus atualmente em vigor, pois como lemos logo no seu início, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, esta carta foi dirigida às 12 tribos de Israel, que, convenhamos, nada têm a ver connosco. Repito o que o apóstolo Paulo diz relativamente ao que está em vigor hoje. Pela graça sois salvos, por meio da fé, apenas crer. E isto não vem de vós, é dom, dádiva de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo escreveu aos Romanos e a nós e explicou mais outra razão porque as obras hoje não são requeridas para a salvação. Diz ele assim: ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Em Romanos 11:35 ele explica este detalhe ainda melhor, mais claramente, dizendo: quem lhe deu primeiro a ele, a Deus, para que lhe seja recompensado? E conclui: mas há aquele que não pratica, mas crê, apenas isto, crê, naquele que justificou o ímpio, a sua fé, simplesmente crer, lhe é imputada como justiça. Esta mensagem, por ser rigorosamente bíblica, é curta, simples, requerendo uma simples resposta curta: crer. Exatamente, apenas crer. Como disse Paulo, Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz em Romanos 10:11 que todo aquele que nele crer não será confundido. Repito a mensagem da Bíblia que tenho sempre enfatizado aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Vais finalmente crer? Se ainda não creste segundo as Escrituras bem manejadas, que Deus te abençoe. É o farol que